Tem uma sensação que assusta qualquer pessoa, e com razão. Quando o coração dispara do nada, você sente aquela batedeira no peito, como se o coração estivesse saindo pela boca. E esse sintoma pode significar desde uma resposta normal do corpo até uma arritmia. Então hoje eu vou te explicar quando esse coração está só pisando no acelerador e quando existe um problema na parte elétrica do coração, a fiação que comanda o ritmo. Seja bem-vindo ao canal Doutor Descomplica. Quero te apresentar a Dona Helena. A Dona Helena tem 70 anos, tem pressão alta, está acima do peso, anda mais cansada e já há algum tempo sente que perdeu um pouco do fôlego. Só que de uns tempos pra cá começou uma coisa estranha. Ela vem sentindo uma batedeira no peito. É como se o coração estivesse correndo errado, meio descompassado. Ela até tentou ignorar. Pensou, deve ser o nervosismo, deve ser o café, deve ser o estresse. Só que um dia, essa batedeira veio mais forte e ela não conseguiu mais ignorar. Ela colocou a mão no peito e percebeu que ele estava batendo todo errado. E pior, junto com a batedeira, começou a sentir dor no peito, falta de ar intensa e chegou até a desmaiar. Uma situação grave e que precisa de atendimento urgente. Agora, para entender o que a Dona Helena tem, você precisa entender uma coisa. O coração tem um sistema elétrico. Ele não bate no improviso. Existe um ponto que funciona como um marca-passo natural, chamado nó sinusal. É dali que sai o estímulo e ele percorre um caminho organizado que faz o coração bater certinho. A arritmia acontece quando esse caminho elétrico está alterado, quando ele não segue o caminho normal. Quando surge outro ponto que fica disparando no lugar do nó sinusal, ou então vários outros curtos-circuitos que ficam disparando e bagunçando o coração. Então, pensa assim, o coração é como se fosse uma casa com fiação. Quando a corrente passa pelo caminho certo, tudo funciona. Quando tem curto-circuito, vira bagunça e isso é a arritmia. Mas você pode estar pensando, doutor, descomplica, eu sinto o coração acelerar, bater mais forte e às vezes até parece que vai sair pela boca. Mas eu não tenho arritmia. E de fato, nem todo coração acelerado é arritmia. Pode ser apenas uma taquicardia sinusal, que ocorre quando o nó sinusal pisa no acelerador, dispara mais rapidamente. Ou seja, o disparo segue o caminho normal, só que mais rápido. E quando isso acontece? Me ajuda aí de casa a pensar se não é verdade que o coração acelera se você está nervoso, ansioso, apaixonado, ou em situações de febre, dor, desidratação, infecção e anemia. Então guarda isso, a taquicardia sinusal não é bem uma arritmia, e o tratamento aqui é resolver o que gerou esse coração acelerado. Agora sim, vamos falar de arritmia de verdade. Existem vários tipos de arritmia, maneiras do coração bater errado ou fora do circuito normal. E nós vamos falar da arritmia mais comum de todas, a fibrilação atrial. Na fibrilação atrial, o que acontece é uma desorganização elétrica nos átrios e o pulso pode ficar irregular. Existem vários curtos-circuitos disparando no átrio, ao invés de um comando único e organizado. Isso gera um batimento descompassado, desorganizado. Isso combina muito com a história da Dona Helena. A fibrilação atrial pode causar palpitações, falta de ar, cansaço, tontura e sensação de desmaio. Mas tem um detalhe curioso, nem sempre ela dá sintomas. Descobrimos a fibrilação atrial em muitos pacientes por acaso, às vezes só palpando o pulso. E aí você pode pensar, qual é o grande problema em ter essas arritmias? Só a batedeira no peito e esses outros sintomas? Não. Seja qual for a arritmia identificada, uma taquicardia supraventricular, um flutter atrial, uma taquicardia ventricular ou a nossa conhecida fibrilação atrial, todas elas podem levar à instabilidade do paciente. E é aí que a arritmia vira uma emergência, com risco real de morte. A instabilidade pela arritmia é quando ela causa alguma alteração do nível de consciência, como um desmaio, dor no peito, pressão baixa ou até mesmo falta de ar, líquido no pulmão. Todos esses são sinais de instabilidade. E aí muita gente assusta quando escuta isso. Mas precisa saber, se o paciente está instável por causa da arritmia, a conduta é fazer um choque à cardioversão elétrica sincronizada. A ideia é meio que interromper aquela bagunça elétrica e reiniciar o coração,
você descarrega energia para acabar com os curtos-circuitos e dar ao nó sinusal uma chance de reassumir o ritmo. Então imagina a Dona Helena. Ela começou com a batedeira, mas também com dor no peito, falta de ar intensa e chegou até a desmaiar. O que fazer? Choque. Vamos fazer uma cardioversão elétrica sincronizada. Mas fica tranquilo, antes disso são feitas analgesia e sedação para não sentir dor. A grande mensagem desse vídeo é a seguinte: nem todo coração acelerado é arritmia. Às vezes é só uma taquicardia sinusal. É o coração apertando no acelerador em resposta a alguma outra coisa, como a ansiedade. Mas, em outras situações, o problema está na parte elétrica. E aí surgem as arritmias de verdade. A fibrilação atrial, que é a mais comum da prática clínica e combina muito com a historinha da Dona Helena. Aquele batimento, tudo errado, e que se causar instabilidade é tratado com choque. Então a pergunta que fica é: se o seu coração disparasse hoje, você saberia identificar, diferenciar um coração acelerado de um coração em curto-circuito? Porque entender isso pode ser exatamente o que separa um susto de uma urgência real. E esse foi mais um vídeo do Dr. Descomplica, onde a medicina é explicada como deveria ser, com simplicidade de um jeito divertido. Se você curtiu esse conteúdo, a melhor forma de retribuir é deixar o like, compartilhar com alguém e, claro, se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.